Shalom para todos, com a ajuda eterna fazer mais um estudo de Parashá. Dessa vez nos dá duas Parashotes, a Parashá Matot, que significa tribos, e a Parashá Masei, que significa saídas. Isso se chama Mehubarot, quando estudamos duas Parashotes juntas. Desde a festa de Pessa, as nações estão atrasadas em relação a Israel no serviço das Parashotes. Por isso, quando chega nessa Parashá, se faz a leitura de duas Parashotes, ou Mehubarot. Vamos começar então com a Parashá Matot, que significa tribos. Mas essa Parashá nós não vamos estudar sobre as tribos, nós vamos estudar sobre os juramentos. E essas duas Parashotes estão no livro de Bamidbar, ou Números, no capítulo 30. E é a 42ª e 43ª porção da Torá, que são as duas últimas Parashotes do livro de Bamidbar. E assim está escrito: E falou o Eterno a Moshe aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Isto é o que ordenou o Eterno. Quando um homem fizer um voto ao Eterno, ou fizer um juramento para se obrigar a alguma abstinência, não profanará a sua palavra, como tudo que saiu de tua boca, assim fará. E quando uma mulher fizer um voto ao Eterno e se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e escutar seu pai o seu voto e a abstinência que ela se obrigou, e calar-se para com ela seu pai, afirmar-se-ão todas as suas promessas, e toda abstinência a que se obrigou se afirmará. E se lhe impedir o seu pai no dia em que escutou todas as suas promessas, e as suas abstinências a que se obrigou não se afirmarão, e o Eterno lhe perdoará, porque seu pai lhe impediu. Para entendermos melhor o que o Eterno está querendo dizer, nós temos que estudar mais profundo sobre essa Parashá e sobre o que é essa abstinência. O Eterno, há algumas Parashotes atrás, vem nos proibindo de abstinência das coisas que Ele nos deu, como comidas e bebidas. Porque quando nós fazemos abstinência, nós entramos em pecado contra o Eterno. Então, mas aqui está falando sobre votos e juramentos. O Eterno fala que quando nós fizermos um juramento, nós devemos cumprir nossas palavras. E todas as nossas palavras, como nós fizemos o voto, nós temos que cumprir. E só tem um jeito de quebrar o voto do homem. O homem, quando faz um voto, diz os nossos sábios que ajunta 3 pessoas entendidas de juramentos ou de votos, e ali essa pessoa que se arrependeu do voto que fez, conversa com os sábios ou entendidos no assunto, e eles vão pesquisar, vão analisar e vão buscar no Eterno para ver se pode quebrar esse tipo de voto, o tipo de voto que o homem fez ao Eterno. E se não puder quebrar, então esse caso tem que ser levado ao sumo sacerdote. Nós podemos ver isso claramente na história de Jefté, que prometeu ao Eterno que se Israel vencesse a guerra contra os filisteus, num momento que eles estavam em grande dificuldade, então assim fez Jefté, falou ao Eterno que a primeira alma vivente que passasse na frente dele quando ele estivesse chegando em casa, aquela alma seria de sacrifício ao Eterno. E Jefté fez um voto que sacrificaria, e ali o Eterno deu forças ao Jefté e ao povo de Israel, e eles venceram a guerra contra os filisteus naquele momento, e subiram para Israel. E chegando em Israel, na casa de Jefté, a primeira alma vivente que passou em sua frente foi a sua filha. E ele levou aos sábios essa história, e os sábios não conseguiram quebrar o voto de Jefté. Então Jefté não levou ao sumo sacerdote, porque Jefté tinha problemas de relacionamento com o sumo sacerdote. E então Jefté ficou devedor diante do Eterno, porque que ele tinha que sacrificar então a tua própria filha. Então
Jefté, para não voltar a falar, não ter contato com o sumo sacerdote, o Jefté acabou fazendo o sacrifício de sua própria filha depois de alguns meses, algum tempo que ele foi marcado, e assim está narrado na história judaica. E o sumo sacerdote também ficou sabendo da história de Jefté, e o sumo sacerdote não queria ir conversar com o Jefté, não procurou o Jefté, então os dois tiveram um problema com o Eterno, pela desobediência deles, de não se reconciliar em prol de uma vida. Todas as coisas são dirigidas pelo Eterno. O Eterno não sabia que aquela moça ia passar diante dos olhos de Jefté quando ele estivesse chegando em casa, depois da promessa dele. O Eterno sabia. E foi o próprio Eterno que fez com que aquela moça passasse, porque o Eterno queria ver Jefté ir ao sumo sacerdote e pedir perdão, e o Eterno queria ver o Jefté e o sumo sacerdote se reconciliando. Mas o Eterno, ele não obriga as pessoas a fazerem as coisas. O Eterno, ele deixa o caminho para que nós possamos tomar a nossa própria direção e fazermos conforme a vontade do Eterno, porque as pessoas não devem viver em atrito e em contenda uns com os outros, principalmente irmãos. Então assim o Eterno fez aquele propósito acontecer, fez aquela moça passar na frente do propósito que ele prometeu, mas a dureza do coração tanto de Jefté quanto do sumo sacerdote foram maiores, e eles não se reconciliaram, e acabaram que o Jefté teve que sacrificar a própria filha. Mas e no caso da mulher? Se ela estiver debaixo da tutela do pai, se ela não for casada ainda, se ela não for noiva ainda, então o pai dela tem um poder espiritual maior do que o dela diante do Eterno. Ou seja, ela diante do Eterno é submissa espiritualmente ao seu pai. E quando ela se casa, a mulher se torna naturalmente submissa ao seu marido diante do Eterno espiritualmente. Ou seja, o que o esposo dela conduz ela tem que aceitar. Não fora da Torá, mas dentro da Torá. Tudo que tiver na Torá, ela tem que aceitar pela palavra do teu marido. É tanto que o Eterno fala que o homem é sacerdote da própria casa, e a mulher, ela é a adjuntora, a que ajuda o homem, aconselhando o homem, ajuda a educar os filhos, ajuda nos afazeres da casa, e ajuda espiritualmente o seu próprio marido. E o homem assim também faz. O homem recebe as instruções do Eterno e passa para a mulher, que passa para os filhos. Então o homem, ele é o sacerdote da casa, e o nível espiritual do homem diante da sua casa e diante do Eterno é maior. O nível do homem sobre a sua mulher é maior. Então o homem, então, ele tem poder de quebrar o voto da mulher. Se a mulher fez o voto há 2 meses, 3 meses, 1 ano, não sabe, mas no momento que ele fica sabendo, ele tem poder de quebrar. Até no mesmo dia, que se ele ficar sabendo do voto e o voto não for bom para ambos, o homem tem poder de quebrar esse voto, mas ele tem que fazer isso no mesmo dia que ele fica sabendo do voto ou do juramento. E o Eterno recebe a quebra do juramento que o homem faz da mulher. E o Eterno perdoa a mulher porque o homem quebrou o juramento da mulher. Assim está escrito. E assim também serve para os filhos ou para as filhas. O pai da casa pode quebrar o voto de uma filha, para que a filha não entre em transgressão contra o Eterno, e também que a filha não fique devedora ao Eterno. E nós podemos estudar bem na Torá e vermos que nós devemos então tomar muito cuidado com o que nós falamos, com as palavras que saem da nossa boca, porque as palavras que saem da nossa boca se tornam como voto. Os nossos sábios dizem que é melhor nós não falarmos, nós evitarmos falar, porque que assim nós não entramos em contradição e não pecamos contra o Eterno e contra o nosso próximo. Quando uma pessoa fala, você vai na minha casa, ele fala, eu vou amanhã, eu vou tal horário, eu vou na tua casa. E isso é errado, porque você não sabe o dia de amanhã. Esse é o ponto onde que não deve proferir palavras de compromisso, que as palavras se tornam como voto, como promessas, como juramento. E esse é o pecado do juramento, esse é o pecado da promessa, esse é o pecado do voto.
Nós não sabemos se nós vamos estar vivos amanhã, então como nós podemos fazer um voto? Como nós podemos falar, Eterno, nós vamos te pagar, eu vou te pagar um voto, se nós não sabemos se vou estar vivo amanhã, se não estaremos vivos amanhã, não sabemos se estaremos vivos ou não amanhã. Esse é o pecado do juramento. Nós também temos que tomar cuidado com o nosso próximo. Se nós falarmos que nós vamos, nós vamos. Se nós falar que nós não vamos, nós não vamos. Se nós falarmos que X horas estaremos, X horas nós temos que estar. Se nós não sabemos, nós falamos, se o Eterno permitir, tal horário mais ou menos, estarei lá. Se o Eterno permitir, estarei lá. E essas palavras têm que sair da nossa boca. Palavras não duvidosas, mas palavras diante do Eterno, que não vai trazer complicação para nós. Então esse é o ponto do juramento que nós temos que tomar muito cuidado. Não carregarmos fardas de juramento sobre nós. Se pegarmos a gematria de juramento e pegar a gematria de jumento, a gematria é a mesma. Ou seja, não é que quem jura é um jumento, mas o peso do juramento é como se nós levássemos como um jumento o peso de um juramento. Cai sobre nossos ombros peso. Então nós temos que tomar muito cuidado sobre juramentos. Não façamos juramentos ao qual nós não vamos conseguir cumprir. Porque só o ato de fazer o juramento já é pecado. E de você não cumprir esse juramento é um pecado maior ainda. Muito pior diante dos olhos do Eterno. Assim está escrito na Torá. E a próxima paraxá, na sequência, seria Masei, ou Macê, que é saídas. Nós temos um caso muito interessante, que Israel peregrinou no deserto ali, passou por várias terras, várias guerras, mas a última foi a saída, a travessia do Rio Jordão para tomar posse da Terra Santa. Mas foi feita então a contagem na Torá de quantas saídas estiveram dentro do espaço do deserto. Foram no total de 42 saídas durante 40 anos. E o que isso remete a nós? Um pensamento a nós? Traz uma alusão a nós? Traz uma alusão a uma gestação de 42 semanas. 42 semanas é uma gestação. Aí vem a luz, nasce a criança. E nós podemos ver que a terra de Israel até então não se chamava Israel. A terra de Israel chamava-se Quenã ou Canaã. O povo de Israel chamava-se Israel, mas não tinha uma terra, não era uma nação ainda. Era um povo sem as suas terras. Então, para se tornar realmente uma nação, precisa de terras. E precisa de povos. Uma terra sem povos não é uma nação. E uma nação, povos, e povos sem uma terra não é uma nação. E ali, o Eterno permitiu com que Israel fosse gerado, atravessasse aquele rio. E naquele momento nasce Israel. Naquele momento que eles tomam posse da terra, nasce Israel. Porque ali estava o povo israelita, o povo hebreu, tomando posse das terras de Quenã, que se tornou Israel. A terra tomou o nome do povo, e o povo ficou junto da terra, o povo tomou posse da terra. E ali se formou então a grande nação, a nação de Israel, que nasceu. Por isso são 42 saídas. É uma alusão ao qual nós podemos entender desse jeito, desse pensamento, nesse propósito. Nasceu uma grande nação naquele momento. Essa quer dizer as 42 saídas de Israel. Israel peregrinou, Israel andou, Israel ficou ali como se estivesse no ventre. O ventre de Israel foi literalmente o deserto. Nós somos gerados dentro do útero da mãe, onde tem líquidos, tem águas. Mas ali também nós podemos ver que tem muita batalha pela vida. Assim também Israel batalhou pela vida. Ali Israel viveu milagres, como nós vivemos dentro do útero da nossa mãe, milagres. Muitas das vezes, ali dentro do útero da nossa mãe, nós ficamos enrolados com o cordão umbilical, temos vários tipos de problemas, externos e internos da própria mãe nossa, dentro do ventre ou fora do ventre. E também foi Israel assim, teve problemas dentro ali do deserto, coisas que apareceram dentro do deserto, coisas do próprio deserto, e também tiveram fatores externos que vieram contra Israel. E assim é a vida. Então ali literalmente nasce, ele sai de dentro daquele ambiente que ele estava e literalmente nasce Israel.
Isso quer dizer Masei, isso quer dizer saída. Ele saiu para a vida. Israel nasceu. Isso é só resumos dessas parashiotes. Nós temos também, vai falar sobre que o Eterno deu 48 cidades para os levitas, e dessas cidades, 6 cidades eram cidades de refúgio, onde as pessoas que cometiam crimes de assassinato involuntário, que seria no nosso português, é um crime culposo, ou assassinato culposo, quando não tem culpa de matar, o nome até parece contravertório, né? Mas o nome é esse mesmo, é um crime culposo, quando a pessoa não tem intenção de matar. No caso, a pessoa pega um machado, vai cortar lenha, escapa da mão, o machado voa na pessoa lá longe, mata a pessoa. No caso, a pessoa esquece um gás aberto lá, ou não verifica a validade da mangueira de gás, e o gás escapa e estoura ali, mata alguém, machuca alguém. Vai dirigindo um carro, atropela alguém ali que atravessou correndo e que não viu. É um crime que ele não tem culpa. Então essa pessoa, mesmo assim, ela corria o risco de morrer. A pessoa que assassinou a outra involuntariamente. Então porque a família podia requerer o sangue, fala-se que a família podia requerer o sangue daquela vítima. Então essa pessoa era tirada do meio do povo, essa pessoa tinha que sair do meio do povo de Israel, tinha que rapidamente fugir para dentro da cidade de refúgio, e está se livrando da culpa, está se livrando de um castigo. Mas se você olhar pelo lado como está escrito, você vai ver que não é bem assim. A pessoa tinha que ficar na cidade de refúgio, ali junto dos levitas. Ele não tinha nada para fazer na cidade dos levitas a não ser estudar a Torá. Ele ia aprender a Torá. E mesmo que ele não fosse da casa de Levi, fosse de outras tribos, ele tinha que ir para dentro da cidade dos levitas e ali estudar a Torá. Ele não podia sair da cidade dos levitas, porque se ele fosse pego fora das cidades de refúgio, dessas 6 cidades, a família visse ele e quisesse tirar a vida dele, a família tinha esse direito. E as cidades não eram pertinhas, era distribuída entre Israel nas pontas, vamos dizer, nos pontos cardeais, divididos ali. E então uma cidade levita era muito longe da outra, porém era perto das cidades, das outras cidades dos outros israelitas, para que outros criminosos pudessem se abrigar ali, se esconder ali. Mas ela literalmente não estava fugindo nem do problema, e também não estava fugindo também de uma punição, porque ela estava sendo punida só no fator de ficar longe de sua família, ficar longe dos seus afazeres, ficar longe dos seus negócios. Enquanto o sumo sacerdote estivesse vivo, essa pessoa tinha que ficar na cidade dos levitas. É como se o sumo sacerdote fizesse expiação. Na morte do sumo sacerdote, aparecesse a expiação pela vida daquela pessoa, pela morte daquela pessoa que o outro tirou. Ou seja, é como se o sumo sacerdote perdoasse o pecado diante do Eterno, o pecado de assassinato involuntário daquelas pessoas que estavam na cidade de refúgio. E aí essas pessoas voltava novamente à sociedade, ficava novamente no meio da sociedade e podiam coabitar com todos naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Bom, que o Eterno abençoe a todos. Para todos que assistem meus vídeos e não tem uma congregação, não tem uma Kehilá, eu aconselho que não fique só estudando no YouTube, nos meus vídeos, que eu passo para vocês, o que a maioria dos rabinos e dos roxins e dos estudiosos trazem no YouTube para vocês. São estudos muito rasos, são coisas muito pequenininhas diante do que realmente fala as Escrituras. Nós não podemos trazer estudos muito avançados para vocês no YouTube. Aconselho que vão cada um para uma sinagoga, os que não têm sinagoga, vão para suas kehilot, vão para suas congregações, procurem congregações mais próximas de vocês. Lá na congregação vocês vão ter estudos muito, muito mais abrangentes, vai trazer muito entendimento para vocês, mas que o Eterno abençoe a todos. Assistam os vídeos de quem vocês gostam, ajudem dando joinha. Não vai trazer riqueza para quem recebe joinha, mas que o YouTube
divulgue mais os nossos serviços, os nossos trabalhos no YouTube, para que ajudem as outras pessoas também a procurarem Kehilotz, pois Mashiach só vem a este mundo quando todas as almas, literal, tiverem fazendo Teshuvah. Ouvir falar do Eterno é uma coisa, e fazer Teshuvah é outra coisa. E o Eterno quer que todos começamos a fazer Teshuvah. E isso vai trazer Geulah para a terra, isso vai trazer redenção para a terra. É o que nós esperamos brevemente. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom para todos.